Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmos 121, do versículo 1 ao 8. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Hoje eu venho aqui, através desse salmo tão conhecido, falar ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é confiança. Confiança em Deus, porque é tudo o que todos nós precisamos. Essa não é uma mensagem que nós devemos esperar um sinal dos céus para ter a convicção de que precisamos semear em nosso coração. Essa é uma mensagem que nós precisamos ter a convicção de que vai mudar a nossa postura mediante a qualquer situação. Olha, eu não sei o que você que está me ouvindo está passando, mas tanto eu, quanto você e quanto qualquer pessoa nessa terra sabemos que o nosso socorro ele sempre vem de Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por uma situação a qual nós não sabemos como resolver. Nós precisamos de uma ajuda de Deus, de uma provisão, precisamos de uma resposta, precisamos de um mover, precisamos de um milagre. Mas nós não sabemos como vamos receber este milagre. Nós não sabemos de onde virá esse socorro. E muitas das vezes nós mesmos, com as nossas próprias forças, tentamos resolver. Nós temos o hábito de querer controlar as circunstâncias e achar que nós sabemos de onde virá a nossa resposta. Achar que nós sabemos como vamos solucionar qualquer que seja o problema. Mas hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que o seu socorro vem de Deus. E isso não é um versículo vicioso, religioso, apenas a título de nós relatarmos ele num culto religioso. Mas é uma palavra de fé, uma palavra viva, uma palavra que pode mudar o seu cenário se você passar a confiar nela. Presta atenção nisso. Quando nós cremos e acreditamos na palavra do Senhor, nós colocamos isso em prática na nossa postura. Eu vou explicar um pouco melhor. Quando você entende que o seu socorro vem de Deus, você não teme. Muitas das vezes, as circunstâncias da vida, as experiências negativas colocam em nós medo, insegurança, faz com que a gente não consiga enxergar uma solução para qualquer que seja a situação. E com base nisso, nós não conseguimos acreditar que Deus mandará socorro. E aí nós não conseguimos confiar nele. Mas eu quero dizer a você que esse salmo ele não chegou até você por acaso. Deus ele quer que você aprenda a confiar nele. Quer que você entenda que ele conhece o seu coração. Ele quer que você saiba que ele ouviu as suas orações. Ele quer que você saiba que ele já sabia que tudo isso aconteceria. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregando e ele disse algo tão forte ao meu coração que eu nunca mais esqueci e quero compartilhar com você. Ele disse assim: você está tão preocupado com este problema? Deus, ele sabia que esse problema aconteceria antes desse problema existir. E antes desse problema existir, Deus já pensou na solução dele. E aquilo mexeu muito comigo, porque se nós cremos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, então nós temos a certeza de que Deus ele sabe o que vai acontecer amanhã. Quer dizer, Deus ele já sabia que esse problema aconteceria ou que nós precisaríamos do socorro dele. Então, obviamente, antes de
perceber ou permitir que tudo isso acometeria o nosso coração, Deus ele já preparou a solução. Olha, meu irmão e minha irmã, na palavra do Senhor diz que nós não podemos colocar um fio de cabelo a mais e nem aumentar os nossos dias. A palavra do Senhor diz que tudo está sob o controle dele e é ele que faz, é ele que fez maravilhas nos céus e na terra. Então, mediante a isso, nós crendo nisso e não agindo como religiosos que só apressamos, mas que acreditamos, é importante que no nosso dia a dia nós nos posicionemos como pessoas que confiam no Senhor. Nesse primeiro versículo diz assim: olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso aqui é um trecho de confiança, de alguém que olha para todos os lados e diz: meu Deus, eu não tenho a quem recorrer, mas ainda bem que eu tenho ao Senhor, porque eu sei que o Senhor se levantará ao meu favor. O Senhor agirá para me ajudar. E quando nós pensamos dessa maneira, meu irmão e minha irmã, nós descansamos o nosso coração. Eu quero que você entenda que descansar o nosso coração é crer que Deus ele já está movimentando o que a gente precisa. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados por resolver situações que nós não deixamos nem Deus nos mostrar a direção. Nós não nos colocamos diante dele. Eu vou te falar uma coisa agora, você que está me ouvindo, porque já aconteceu comigo. Muitas das vezes Deus ele me colocou em situações, ele colocou mesmo, ele me fez perceber que foi ele que criou a situação. Aí você fala, nossa, Deus cria o problema? Não, Deus cria um desafio, como um pai que está treinando um filho. Ele permite o desafio para que a gente se posicione da maneira correta. E muitas das vezes, dentro desse desafio, ele espera que a gente faça o quê? Que a gente busque ele, que a gente vá até ele buscar ajuda, pedir a ele de maneira sábia a resposta do caminho. E muitas das vezes nós preocupados, ansiosos, com o hábito de querer controlar a situação, nós tomamos a frente e tomamos decisões precipitadas. E muitas das vezes nós pedimos ajuda para pessoas erradas, fazemos de maneira errada, somos induzidos de maneira maligna. Escuta isso que eu vou te falar. Eu mesma muitas das vezes tomei decisões através de influência maligna. O inimigo usou o meu medo, usou muitas das vezes o orgulho que eu tinha, a vergonha de reconhecer que eu estava num momento frágil, a vergonha de reconhecer que eu não tinha como solucionar aquele problema e acabei tomando decisões erradas por influência maligna. E com isso tive consequências negativas. E com base nessas lições, nesses cenários que eu vivi, eu aprendi que mais valia eu ajoelhar, orar e confiar que Deus traria a solução do que eu tentar solucionar com as minhas próprias mãos. Muitas das vezes nós não vamos ter a humildade de reconhecer que nós não conseguimos, mas nós precisamos pedir a graça de Deus para ser humildes também. Nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu já tentei de tudo. Agora eu preciso que venha a mim o seu socorro. E de fato confiar que Deus trará o socorro. Sabe, muitas das vezes Deus ele chega na última hora, e ele chega mesmo. E eu vou falar para você que está me ouvindo, não é fácil a gente lidar com essa maneira de Deus agir. Mas essa é a maneira que Deus usa muitas das vezes para construir dentro de nós uma perseverança, para aumentar a nossa fé e esperança e para que nós possamos verdadeiramente ter dentro de nós uma confiança genuína. O que é essa confiança genuína? É que nada, nem ninguém, nem força alguma abale o nosso relacionamento com Deus. O que isso significa? Que não importa quantas vezes o inimigo vai levantar pessoas ou situações ou circunstâncias para provar que Deus não vai nos socorrer, nós vamos estar firmes, crendo que Deus vai trazer a resposta no tempo certo, sabe? Às vezes acontece também da resposta de Deus não vir da maneira que nós esperamos. E nós não devemos nos decepcionar, mas devemos entender que o socorro dele vem na medida certa para o cenário em que estamos vivendo. Às vezes as coisas não vão sair perfeitas, às vezes Deus ele vai frustrar o nosso orgulho. O que significa frustrar o orgulho, Nara? Significa que Deus ele vai ter que quebrar esse orgulho que a gente tem, muitas das vezes, de ser vaidoso, de querer ser perfeito em tudo. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que muitas das vezes essa preocupação nem é uma preocupação real. Muitas das vezes, essa ansiedade nem é uma ansiedade por algo que é prioridade. Às vezes você está sendo, muitas das vezes, oprimido por uma influência. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui.
Às vezes nós estamos querendo muito algo e esse algo não é uma prioridade, não é uma necessidade, não é algo que vai agregar um valor verdadeiro para as nossas vidas e nem para quem nos cerca. Mas nós estamos tão influenciados pelas pessoas, pelo cenário, pelas circunstâncias, pelo inimigo de nossas almas, que nós começamos a correr atrás disso como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. E nós dedicamos tempo, energia, dinheiro, e quando isso não dá certo, nós ficamos frustrados e às vezes culpamos a Deus, mas não percebemos que essa coisa que nós tanto queríamos não é necessariamente algo importante, algo de valor. E aí, quando nós nos deparamos com o nosso orgulho, que não aceita perder, com o nosso orgulho que não aceita muitas das vezes aprender uma lição, que é muitas das vezes priorizar o que é importante, ressignificar valores verdadeiros, ou seja, tomar posse dos valores divinos, que são valores verdadeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E não valores egocêntricos, valores egoístas que só satisfazem o nosso próprio ego, as nossas próprias vontades. Quando isso acontece, muitas das vezes nós ficamos frustrados, mas Deus ele permite para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente construa dentro de nós os verdadeiros valores. A lição de hoje, através desse salmo tão maravilhoso e conhecido, é que nós possamos entender que nós devemos confiar em Deus. Essa mensagem diz claramente que o nosso socorro vem de Deus. Então você que está me ouvindo, não tenha dúvida. O seu socorro virá de Deus. Mas se por um acaso o que você está tanto querendo não é algo tão necessário, não se frustre. Continue confiando no Senhor, porque Ele vai te guiar. Porque no próximo salmo diz dessa maneira: aquele que te guarda não te deixará tropeçar. O que isso significa, Inara? Que se você confiar em Deus, por mais que você não saiba todo o caminho, Ele não vai te deixar tropeçar. Ele vai te guiar. Aqui a palavra continua dizendo: o Senhor é o seu protetor. É Ele que está ao seu lado. Ele não vai deixar faltar sombra para você. Ele não vai deixar nenhum mal te acontecer, nem de dia e nem de noite. Ele está dizendo: olha, eu vou te proteger. Ele está te prometendo: eu vou te proteger. Ele está te ensinando: olha, abandona essa dúvida, essa insegurança, esse medo e confia. Eu estou guiando os teus passos. Essa é a mensagem do Senhor para hoje. Hoje, a gente precisa, tanto eu quanto você, abandonar a necessidade de controlar as coisas e entender que somente Deus tem controle sobre tudo isso. É difícil, Nara? Sim, é difícil. É difícil porque a dúvida, muitas das vezes, ela faz com que a gente fique inseguro, não consiga manter a nossa fé e esperança, e muitas das vezes nós não conseguimos confiar em Deus. É difícil mesmo, eu entendo. Eu que estou aqui falando com você, muitas das vezes passo por isso. Mas até para ter fé e esperança, devemos pedir graça a Deus. Devemos pedir que Deus fortaleça a nossa fé. Devemos pedir que Deus nos dê graça para perseverar, para que assim nós possamos confiar. No último versículo diz claramente isso: o Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nos protege, ele está dizendo que nos guia, ele está dizendo que será o nosso socorro, mas mais do que isso, ele está dizendo até que faz a nossa parte, a parte de nos dar graça quando nós não sabemos a direção que tomar. Olha, a mensagem de hoje é verdadeiramente uma injeção de ânimo para você confiar no Senhor. Não importa se você não sabe a solução, se você não sabe o caminho, se você não conhece de onde virá o seu socorro. O que importa é que você deve acreditar que o seu socorro vem do Senhor. E eu quero te ensinar um ato profético nesse momento. É algo que funciona muito para mim. Muitas das vezes eu tenho um pouco de dificuldade de agir com integridade com a palavra do Senhor no instante, porque a emoção ela toma conta do meu coração. O que isso significa, Nara? Às vezes o cenário está tão difícil, as circunstâncias, as coisas estão tão complicadas que eu não consigo tomar posse de imediato naquilo que o Senhor está me falando. Então eu mesma fico repetindo para mim. Eu anoto no papel, coloco no lugar onde eu fico olhando e ali eu fico lendo. E eu vou dizer a você, anote esse versículo. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E toda vez que você se perceber sentindo medo, dúvida ou insegurança, você repete para você mesmo: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não me deixará tropeçar. Repita para você mesmo: eu confio em Deus, eu confio em mim mesmo. Ele não me deixará tropeçar. Nem que você tenha que anotar e ficar repetindo isso até que o seu inconsciente tome posse disso, você passe a confiar em Deus de uma maneira genuína. É importante
importante que a gente precisa, que a gente coloque em prática um posicionamento, porque uma pessoa que confia em Deus, ela age com ousadia, ela se dispõe a fazer o que precisa ser feito, ela se levanta, ela arregaça as mangas, porque até a nossa parte, que nós precisamos fazer em algumas situações, é necessário que a gente confie em Deus, é necessário que a gente coloque o pé para que Deus coloque o chão, é necessário que a gente coloque a nossa fé para que Deus ele traga a solução. Então que hoje você tome posse dessa mensagem, entendendo que não importa se você não está vendo a solução, não importa se você não sabe como vai resolver, não importa se fugir do seu controle, não importa se você agora nesse momento está sentindo até dúvida. Ainda assim, o seu socorro virá do Senhor. Eu profetizo que a partir dessa mensagem, você vai sentir uma forte dose de confiança, você vai sentir esperança e fé, você vai entender que essa mensagem é um sinal de Deus para você, porque Ele está vendo o seu coração, porque Ele está vendo os seus pensamentos, porque Ele sabe o que você precisa. Ele está querendo te dar ânimo, força e confiança para você continuar, porque Ele vai te socorrer, porque Ele vai trazer solução, porque a partir desse momento, você vai se posicionar de um jeito onde as coisas elas vão criar uma frequência que vai atrair para perto de você as pessoas certas, as situações certas, as circunstâncias certas, e Deus fará o mover necessário em favor da sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fortaleça a confiança nesse coração. Aumenta a fé, a esperança, a ousadia. Que essa pessoa persevere, Senhor, e que ela não tome nenhuma direção errada. Senhor, não deixe essa pessoa tropeçar, mas que o Senhor possa guiá-la em cada passo. Deus, eu me incluo nessa oração. Eu peço ao Senhor que cuide de cada um de nós. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos de graça. Derrama a sua graça, Senhor, graça. Aqui na sua palavra diz claramente que o Senhor que trará o nosso socorro. Então traga, Senhor, o socorro que precisamos. Guie os nossos passos e nos proteja de dia e de noite. Não permita que o inimigo nos engane. Não permita que ele crie uma estratégia para nos fazer tropeçar. Não permita que a gente desfaleça em dúvida ou medo. Mas, Senhor, faça uma limpeza espiritual, tirando medo, insegurança, dúvida, trazendo a sua resposta, trazendo o seu socorro, trazendo a sua certeza, trazendo tudo aquilo que precisamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.